Um privilégio poder estar trazendo, compartilhando a palavra com vocês, o alimento, né, de Deus, do Senhor, compartilhando com os irmãos. Irmãos, quando a P falou do 12, eu nem tinha me atentado que hoje era dia 12, né? Mas 12 para 12, porque vocês são 12. Amém? Por isso que me veio aquele flash que eu falei, nossa, 12 realmente, porque nós somos 12, ou seja, pessoas que foram comissionadas em algum momento, recebeu uma promessa, recebeu um chamado, e a gente está falando de promessa já faz um tempinho, desde o ano passado. A última palavra que eu trouxe realmente que queimou no meu coração foi sobre os filhos da promessa, foi sobre promessas, porque cada um de nós realmente recebemos uma palavra, não do homem, mas de Deus. Em algum momento de nossas vidas, houve um toque pessoal, íntimo na vida de cada um aqui, que sabemos que foi Deus, né? Logo depois disso, veio mais palavras que o Senhor derramou através dos irmãos, cada um, veio pessoa que trouxe palavras sobre perseverança, o AP falou sobre gancho, né? Ou seja, da gente se lembrar do momento em que Deus nos falou e nos tocou, sobre fé. Hoje a irmã falou de Jó, né? Eu acho que, biblicamente falando, quando a gente fala de perseverança, fé e paciência, Jó é uma das melhores referências, né? Porque que homem, né? Antigo Testamento, ou seja, ali a gente vê só algo acerca do povo judaico, mas um livro histórico, né? E os judeus, eles não têm uma visão sobre Satanás e demônio que nós temos, né? É uma visão diferente. Então, mas a Bíblia fala que foi Satanás o tempo inteiro ali tentando, né? Trazendo provas para Jó. E só que não tinha aquela consciência que era Satanás, né? E como é que aquele homem conseguiu, né, se manter fiel, se manter leal a Deus? Porque você vê que até o final ele pode ter ficado ali destruído, pode ter em momentos que reclamou, mas nunca ele trouxe uma palavra em seus lábios que ofendesse a Deus. Até um momento ali, ele adorando a Deus, ele engrandecendo a Deus, ele não jogando, amaldiçoando Deus ou culpando a Deus por aquilo que estava acontecendo. Então, eu fiquei imaginando como é que ele, né? Porque ele não tinha essa visão de diabo, de Satanás e de tentação que nós temos, que a gente tem, né? Porque hoje em dia a gente vê o mover, a gente fala assim, cara, isso é coisa do diabo. A gente consegue ver o agir, a ação demoníaca, e a gente já fica mais esperto, né? Mas, enfim, por quê? Porque eu estava querendo falar sobre, hoje para vocês, sobre responsabilidade cristã e perseverança e procrastinação também, que pode ser algo que nos atinge, nos afeta e pode atrasar, e não só atrasar, mas interromper as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Porque eu quero compartilhar com você que bem no início da minha conversão, porque eu vim para Xiga em final de 2011, novembro de 2011, né? Onde foi todas as coisas começaram a acontecer, onde eu dei o meu passo de fé e eu falei assim, eu vou lá e eu vou ver o que esse Deus tem comigo. Porque até então eu já tinha recebido um toque, eu já tinha reconhecido uma presença de Jesus pessoal, né? E engraçado que quando eu fui tocada, quando eu estive nessa presença que ele se revelou a mim, eu não era uma pessoa boa, vamos dizer assim, né? Eu era uma pessoa totalmente... não tinha nenhuma consciência cristã, não tinha nenhuma consciência de Deus, né? Eu vivia sobre domínio e sobre governo de outras entidades, de outro governo que não era de Deus. E mesmo assim, Jesus
se revelou, algo se revelou a mim naquele momento, que eu sabia que não era uma força diferente, era um poder diferente, né? Eu já tinha ouvido falar, porque nós, como os brasileiros, cada um de nós, a gente vem de uma formação cristã. No Brasil é difícil você ter uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, né? Inclusive, a pessoa de Jesus, para mim, antes, era uma pessoa que eu achava que, historicamente, ele era incrível, né? No Brasil, então, a gente tem muitas imagens que se referem a Jesus, né? Teve uma cidade lá em Minas Gerais, uma vez que fizeram uma reportagem, que eles colocaram na estação de trem uma imagem de Jesus em chagas, crucificado, com uma cruz, sofrendo, gotejando sangue, e todas as pessoas que passavam por ele, por aquela imagem, por aquela estátua, elas choravam. Tinha gente que se ajoelhava, se comovia e, beijava os pés da estátua, ou seja, no sentimento dela, ela estava beijando os pés de Jesus. Então, naquele momento, eu sabia que, se você for dar nome para isso, o nome disso é devoção, né? Porque a pessoa de Jesus, às vezes, você olha para ele e não tem como você não se sentir constrangido e mexido com o sacrifício na cruz que ele fez, né? Qualquer pessoa, você pode pegar qualquer pessoa, a não ser alguém que não acredita em nada, alguém que segue somente a lógica, mas mesmo assim essa pessoa vai olhar e vai sentir algo, porque é impossível você não se sentir comovido com alguém que fez um sacrifício por você. E não só um sacrifício no qual você não merece, ou você não tem consciência, ou você não fez nada para merecer. Isso é uma coisa que mexe com qualquer pessoa, porque a gente vive num mundo onde a gente busca fazer por merecer, a questão do mérito, né? É o lógico, né? Eu vou fazer isso para chegar em tal lugar e para ganhar aquilo. Eu vou me esforçar para ter o meu mérito diante do meu esforço, diante do meu trabalho. É uma questão lógica. Mas a cruz, né? O ato de Jesus, o amor de Deus, ele é totalmente ilógico, ele foge da lógica. Ele foge, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, a questão da gente, porque a devoção é uma coisa, né? Só que o caminhar com Cristo, né? O relacionamento com Deus, o relacionamento com Cristo, ele gera algo muito mais além do que devoção, né? E por que eu quero te trazer essa reflexão? Porque as promessas, ela tem a ver com isso. Como o AP uma vez falou, que realmente Deus não é homem que minta, nem homem que se arrependa. Se ele falou para você em algum dado momento, ele nunca vai ter, aquilo vai se cumprir. Se depender de Deus totalmente e da sua palavra, ele vai se cumprir, ele quer que se cumpra. Só que existe algo que é preciso que a gente faça, né? Que é o posicionamento, que é a decisão nossa de descobrir o que é essa promessa e querer fazer essa promessa, né? E quando eu vim para Chega em 2011, eu sabia que existia uma força maior, diferente daquelas que eu sempre conhecia. E eu falei, eu quero conhecer o que é, né? Eu quero conhecer o que tem na vida daquele casal que quando eu chego, eu sinto paz, né? Porque eu vivi uma vida que eu mexia muito com o espiritual, com o ocultismo, então eu sabia o que era poder, espiritualmente falando. Então, quando eu cheguei com Jesus, algumas leis espirituais não precisou explicar muito para mim, porque eu já sabia como funcionava. Já sabia como entrar, como sair, como se mover, como move, como é que é. Algumas coisas, a maioria, eu já sabia. Só que eu não sabia como é que era com Jesus e com Deus, como ele funcionava. E aí, quando eu vim para Chega, final de 2011, em novembro, comecei a trabalhar numa empresa, e lá trabalhando, parece que, assim, as experiências que eu fui tendo com Deus, engraçado que não foi assim uma coisa pirotécnica, sabe? Um mover assim muito grande. Foi no dia a dia, foi nas coisas
naturais. Deus foi se revelando no natural, nas coisas do dia a dia. E aí, um dia lá eu estava trabalhando. Aí eu de repente estava trabalhando e de repente eu sabia que eu estava naquele ambiente, mas ao mesmo tempo eu não estava no mesmo ambiente, porque de repente o ambiente que estava em volta começou a mudar. E parecia que eu tinha sido transportada para outro lugar. E ali começou a aparecer algumas palavras na minha frente, como se tivesse umas palavras sendo escritas na minha frente. E uma palavra que apareceu para mim foi procrastinação. E eu peguei na hora e falei assim, o que é? Aí eu falei, eu não sabia nem o que era procrastinação, não sabia que era um termo que era usado muito na Bíblia. E aí eu falei pro Apê, cheguei em casa, eu falei assim, Apê, eu não sei, mas eu vi uma palavra hoje que eu não entendi. Por que ela foi escrita para mim e por que ela foi mostrada para mim? E é uma palavra chamada procrastinação. O que é procrastinação? Aí ele olhou, ele falou assim, bom, procrastinação é quando uma pessoa fica adiando de fazer algo que ela sabe que tem que fazer. Aí eu falei assim, o quê? Aí naquele momento eu comecei a ficar eu comecei a me questionar, né? Porque eu falei assim, não, mas eu não sou de ficar enrolando algo que me deram para fazer e eu não sou de fazer isso. E eu fiquei pensando, eu fiquei indignada, que eu falei assim, eu não estou enrolando nada, eu não estou embaçando nada, o que é? E aí eu fui procurar, né? E a procrastinação, ela tem a ver com realmente adiar, não tem a ver com preguiça, sabe? Aquela coisa assim, não quero, tô com preguiça, depois eu faço. De uma certa forma é também, né? A preguiça, né? Mas é um adiar, porque isso é um estudo, tá? Isso é científico. O nosso cérebro, ele é muito imediatista. Então, automaticamente, se a gente já vê uma coisa que a gente tem que fazer e aquilo não vai trazer um resultado imediato, o cérebro já começa a adiar isso. Esse negócio vai demorar muito para trazer retorno. Então, automaticamente, nosso cérebro já começa a deixar lá arquivado e procurar coisas que vai te dar resultado mais rápido, né? A gente faz isso. É natural do nosso cérebro. Então, a procrastinação tem aquela coisa de você... Porque você sabe que não vai te dar um resultado imediato. E aí eu pensei assim, poxa, eu acabei de chegar, né? Eu estou começando agora, falando nas minhas orações, falando com Jesus. Estou começando agora, estou começando a saber como é que funcionam as coisas com Deus e com Jesus e na luz. E o Senhor já está me dizendo que eu estou atrasada. Que eu estou adiado, que eu tô atrasada. Como isso, né? Se eu acabei de chegar, que eu estou adiando o quê? O que eu estou adiando? O que eu estou... E aí, depois, não demorou muito, né? Começou a acontecer um tempo no ministério que começaram a se levantar os profetas, veio profetas enviados, começaram a Deus liberar palavras proféticas, né? Enfim... Como eu sempre disse, o profeta para mim é como se ele fosse o coração de Deus. É aquele que traz o que Deus está sentindo, sabe? E ele libera para a sua vida. E aí realmente, aí veio as palavras proféticas de promessas, né? De coisas, de sonho, porque promessa tem a ver, a promessa não é sua, o sonho não é seu, o sonho é de Deus. Que ele libera para você para sair através da sua vida. Sabe, a promessa tem a ver com os sonhos e a vontade de Deus para as pessoas, para o mundo, sabe, para eles, para lá. Só que passa por nós, nos transforma para a gente levar lá. Então tem a ver de você, não tem a ver só de ficar em você. E aí eu comecei a entender, que eu falei assim, então realmente tem algo que Deus quer transformar, Deus quer restaurar através da minha vida, mas Deus quer que eu faça algo que Ele sonha, algo que Ele tem e que Ele quer que se cumpra para alguém, para mim e para alguém. E aí eu falei, então tá atrasado, né? Porque ele está falando que está procrastinando, está atrasado.
E se tem uma coisa, mas isso é da minha personalidade, que eu falei assim, Deus, se alguém colocou algo nas minhas mãos, se alguém quer, isso é trabalho, isso é tudo. Se chegarem para mim e falar, eu quero que faça isso, eu já começo a querer fazer para ontem. Entendeu? Normalmente, eu sou assim, minha personalidade. Então, aí eu comecei a ficar angustiada, que eu falei assim, peraí, então, tem algo e eu tô adiando, eu tô atrasada. E aí começou aquele processo da gente, então o que é, né? Aí eu comecei a caminhar na minha caminhada. E eu quero te compartilhar isso, porque em algum momento você pode estar se perguntando, mas eu ainda não vi nada acontecendo, eu ainda não sei, eu ainda não tenho respostas do que é, eu preciso ver, sabe? Você pode estar num momento como esse, mas então essa palavra, porque eu sei, irmãos, que todos nós aqui, nós estamos decidindo, nós estamos perseverando. Nós estamos buscando, nós queremos que isso se cumpra. Nós cremos que temos promessa. Todos nós cremos que tem promessa. Durante muitos anos, Satanás tentou pôr dúvidas, dizendo, não, foi apenas uma coincidência, ou não é bem assim quanto parece. Deus só veio para restaurar minha vida, para me tirar do inferno, para me dar vida eterna, e acabou aí. Mas, no final, o que ficou de esperança no meu coração para continuar prosseguindo e prosseguir é o gancho que o AP falou, que essas experiências que eu tive com Deus, pessoais. Não foi algo assim assim espetacular, mas é um gancho que sempre me leva lá. Não, Deus falou, porque depois, aí Deus falou primeiro e depois veio o profeta. Então veio tudo de forma que não tem como você dizer que é coincidência, sabe? Não é verdade, porque primeiro ele falou, houve uma experiência comigo e depois ele veio e confirmou. Não que a ordem tenha que sempre ser essa, não é isso, mas talvez por causa da minha pessoa, por causa do meu gênio, se não fosse desse jeito, eu não conseguiria reconhecê-lo na situação, né? E eu sei que cada um de vocês tem, e irmãos, eu vou bater nessa tecla até o final, porque eu tenho esperança. E essa esperança, eu creio que é Deus que colocou no meu coração, de que ela não vai voltar vazia, ela vai se cumprir, irmãos. Ela vai se cumprir, nós não vamos perder isso não, a gente não vai viver isso com 60, 70 anos, não, a gente vai viver agora. A gente vai viver, a gente vai colher os frutos, a gente vai viver agora, vai acontecer, irmãos. Eu creio, eu tenho esperança, eu tenho fé. Não é porque eu vi, é porque eu tenho fé. É a certeza das coisas do que está no coração de Deus. Eu profetizo pela fé, entendeu? Eu sei que ela vai se cumprir. Não é na nossa força, mas o que nós temos que fazer é nos manter nesse caminho de decisão. Por exemplo, porque quando eu decidi caminhar nesse processo, que eu falei, então o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem algo que quer que eu faça, eu quero descobrir o que é e eu quero fazer, irmãos, né? Eu quero fazer, porque eu sei quem foi que falou comigo, eu sei quem me salvou, e esse relacionamento que nós temos com Jesus, esses ganchos que Deus te dá, são experiências íntimas que a gente tem com Deus, e eles acontecem podem acontecer a todo momento. Nós estamos aqui reunidos, cultuando, não é maravilhoso essa presença que sentimos? Ela é maravilhosa. Para nós, a gente consegue reconhecer bem rápido a presença do nosso Senhor, sabe, o agir dele, do Espírito Santo. Mas as grandes coisas sempre vêm com o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe, eu falo isso porque foram nas coisas que foram na intimidade, e sempre são na intimidade, né? Às vezes, várias situações, eu estava tomando banho,
E aí às vezes você tá lá e vem, aí queima no teu coração, você começa a louvar, você começa a orar lá, tomando banho. E aí Deus te mostra algo, Deus te dá uma palavra ali, sabe, que entra no teu coração, você tem uma visão, eu não sei, Deus coloca alguém na sua vida, sabe? Uma coisa que eu te digo também é que as situações contrárias que às vezes aparecem nas nossas vidas, que na realidade vem para desanimar e vem para fazer a gente desistir, eu quero te dizer que é nessa situação que realmente o poder de Deus se aperfeiçoa. A questão é a nossa visão, o que a gente decide, como a gente decide enxergar aquela situação. Por incrível que pareça, às vezes aquilo que vem para te matar, é impressionante, que parece que até quando Satanás age para nos matar, o nome de Deus é glorificado, porque dependendo de como você decide ter a visão sobre aquela situação, aquilo pode te trazer a vida, aquilo pode trazer a superação. E aí realmente, porque quando você vence, só quando você vence é que você pode levar para o outro, você pode gerar algo em outro, você se torna a palavra viva e eficaz quando você vence, né? E a promessa de Deus, as promessas de Deus, os sonhos de Deus que Ele tem para nós e para as pessoas através de nós, é o poder de Deus. O poder de Deus, que eu ficava pensando assim, nós precisamos do poder de Deus, eu preciso do poder de Deus, preciso. Até então, só que eu ficava muito, quando eu cheguei no Evangelho, eu ficava muito pensando, porque a história de Cristo, a vida de Cristo, a Bíblia, era totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido, né? Porque antes eu buscava o poder pelo poder, porque eu queria ser diferente. Era algo diferente. Porque aquela sensação de poder fazer coisas que a maioria não podia fazer ou que não conhecia, me dava uma sensação de prazer, irmãos. Entendeu? Então era o poder pelo poder. Mas no reino de Deus, quando eu cheguei, eu vi que tudo era diferente. E eu falei assim, mas por que eu vou buscar esse poder? Para quê? Porque eu já sei que Ele é Deus. Eu já sei que Jesus é Deus. Eu já sei que toda a palavra do Evangelho é real, é verdadeira. Eu já sei que Deus é isso aqui. Eu já sei que Deus é santo. Eu já sei que quando nós estamos diante dEle, nós nos sentimos humilhados, porque nós temos a referência 100% do que é santo, do que é perfeito. São coisas que não dá para explicar com palavras. Então, Deus já se revelou para mim, eu já sei. Mas para que eu... E o poder de Deus? E o poder da transformação? Para quê? Eu falei, por que eu tenho que querer esse poder? E aí foi quando eu cheguei numa conclusão, que o poder de Deus, quando é liberado para a sua vida, nós temos que buscar esse poder de Deus para fazer as suas promessas serem cumpridas, para cumprir a promessa. Eu preciso do poder para cumprir. Eu preciso ter o caráter transformado pelo poder da palavra de Deus, mas eu preciso dos dons e das capacitações de Deus, que não são meus, mas que eu preciso que Ele libere na minha vida para eu cumprir a palavra, a promessa. Então eu comecei a entender que eu tinha que buscar esses dons e esses talentos. Só que a grande questão é que os dons e os talentos é necessário, que a gente precisa fazer algo, coisas, né? A gente precisa buscá-los. E aí a igreja, os líderes nos ensinam algo, são coisas que não é um roteiro, não é aquela regra, mas eles te apontam um caminho, né? Devocional, oração na intimidade, jejum, leitura da palavra, buscar a Deus em todo o tempo, ou louvores, você se conectar com Deus. Eles vão apontando um caminho para nós, porque a nossa natureza, por si só, ela não vai desejar as coisas do céu, irmãos. Eu te falo porque eu já busquei isso na lógica e de todas as minhas forças. Eu já busquei com todas as minhas forças, e eu te falo, sempre vai ter uma falha, porque a nossa natureza nunca vai buscar as coisas do Senhor. Nunca que a gente vai chegar e vai falar assim,
Que glória, vamos subir lá na montanha, no meio da neve, 2 horas da manhã, vamos clamar a Deus, que legal. A carne vai reclamando, irmão. A carne para chegar. Hoje, já no culto de domingo, a gente chegou e falou assim: mãe, você tá bem? Ela, mãe, se dependesse de mim, eu nem saía da cama. Eu falei assim: eu também. Não sei se é só eu que passo por isso, mas é difícil, irmão. Porque a gente não deseja, nossa natureza, quando foi corrompida, infelizmente, irmão, tem algo que nos separa de Deus totalmente. A não ser, mas claro, a não ser pela sua graça e a sua misericórdia que veio através do sacrifício do Senhor, que é o Espírito Santo. Através dele, nós temos esse poder de Deus para lutarmos contra a nossa natureza, que luta contra ele, né? Porque eu ficava me questionando, que eu falei assim: Deus, agora eu sei das tuas promessas, eu quero que elas se cumpram através da minha vida. Então primeiro eu preciso viver. Aí me veio, primeiro eu preciso viver. Aí fui lá, aí comecei a estudar, aí Gálatas, Efésios, né? As parábolas de Jesus, que falam sobre transformação de caráter, transformação de vida. Deus foi moldando, foi trabalhando até hoje, pela misericórdia. Às vezes, todas as vezes que eu consigo enxergar algo no meu caráter que todo mundo às vezes vê, mas eu não vejo, ou até mesmo coisas que eu sei que eu tenho, mas não tenho consciência, até hoje é Deus que me sinaliza, através de uma situação, através de uma situação contrária, Ele me ensina. Graças a Deus por isso, né? E aí eu comecei a entender que eu falei: eu preciso ter o caráter transformado, porque eu preciso me relacionar com o Senhor, eu preciso me relacionar com Deus, mas para se relacionar com Deus, Ele é santo. Então não é uma questão que Ele te rejeita ou que Ele não quer, mas é que a natureza dele é daquele jeito. Então precisa ter alguns pontos em nós que precisam ser trabalhados para que a gente consiga se chegar, consiga se relacionar, entendeu, irmãos? Para que a gente consiga ser transformados. E aí eu comecei a bater nisso, e sempre havia momentos que eu fraquejava e que eu caía. E aí eu falava assim: mas como? Se eu sei o que é certo, se eu quero fazer isso que é o certo, por que eu não consigo fazer? E aquilo me desanimava. E aí o desânimo, ele gera em você aquela sensação de que esse negócio não é para mim. Então foi algo que foi do momento ali, eu me empolguei, e não foi Deus falando comigo. E não é Deus falando comigo. Porque se você olhar para uma situação contrária, para uma tragédia que te ocorre na tua vida, você não consegue enxergar Deus naquilo. Você não consegue enxergar Deus numa tragédia. É muito difícil uma pessoa olhar para algo ruim e conseguir enxergar Deus ali. Só que uma palavra que eu te trago é que Deus, até mesmo nos momentos difíceis, numa enfermidade, numa tragédia, o agir dele pode agir dali. Depende muito da nossa visão, de como a gente vai decidir enxergar e o que a gente vai decidir sentir. E aí eu comecei a entender, porque eu achava que a transformação no meu caráter ia ser assim instantâneo, ia vir um poder ali, porque você fala, Deus é poder, então vai vir um poder que vai me tomar e vai fazer um negócio assim, tudo se fez novo, né? E tem algumas linhas de pensamentos, de doutrinas, que eles acreditam nisso. E é legal, porque é mais fácil, é legal a gente viver acreditando que Deus vai fazer tudo e a gente não precisa fazer nada, né? É legal acreditar nisso. Mas não é bem assim. Tem a nossa parte, né? Tem a nossa parte. E aí, quando eu chegava diante de Deus, eu falava assim: Deus, mas não dá. É impossível cumprir isso que você está falando aqui na tua palavra, né? Mas no final, eu sei que dá, irmãos. Porque o poder não vem de mim, o poder vem dele, que é liberado por ele. Quando você decide. E aí foi quando eu comecei a entender que algumas coisas que Deus manda a gente fazer, que na verdade Jesus, ele nunca pontuou: faça isso, faça aquilo, não faça isso.
teve só 2 coisas que ele falou que tinha que fazer: amar a Deus sobre todas as coisas e todas as pessoas, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Foram 2 coisas que ele realmente falou: tem que fazer. E aí, só que tem, sabe aquelas coisas que você ouve, você lê, mas os mestres ensinam, a liderança ensina, mas assim, você vai, mas não cai a ficha, né? Eu não sou do tempo da ficha, mas não cai não cai o entendimento, né? Mas hoje eu entendo que essa coisa do amar, ela não é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é um espírito. Ele precisa ser decidido. Eu decido. Eu não tenho... É a mesma coisa a obediência. A gente não vai sentir de obedecer. A gente tem que... Eu decido obedecer. O perdão... Eu não vou... É muito difícil a gente sentir alguém que nos causou dor, alguém que nos tirou algo, a gente sentir de perdoar aquela pessoa, perdoar aquela situação. A gente vai ter que decidir. O amor também eu decido amar, sabe? Quando eu entendi isso, falei, algumas coisas que eu comecei a romper no meu relacionamento com Deus, e com as promessas de Deus, e com a minha vida, no meu caminhar, né? E eu comecei a entender, porque quando eu decidi, você decide, e aí começa a entrar o poder de Deus agindo, se aperfeiçoando nas nossas fraquezas, irmãos. Só que são estágios, né? Às vezes para uns pode ser mais rápido, para outros vai no seu tempo. Tudo é no tempo de Deus, da pessoa, da situação. Tudo é para cada um, vai para uns é mais rápido, para outros é mais demorado. O processo é diferente, mas independente do tempo, é que todos nós consigamos chegar, porque tem algo que eu creio que Deus quer que nós façamos, né? A promessa não tem só a ver de sermos salvos, de termos a vida eterna, sendo que isso já a plenitude da bênção de Deus. Nós temos todos salvos e vivemos com Ele na eternidade, mas eu acredito que tem algo que Deus quer que nós façamos através das nossas vidas. E aí eu comecei a buscar, eu falei, Senhor, então eu preciso do Teu poder para viver o que o Senhor quer que eu faça. E eu comecei a entender que estava direcionado a pessoas, né? Não era só para mim, veio para mim, mas através da minha vida tinha que sair algo que Deus queria que eu fizesse. Eu falei, meu Deus, aí comecei a buscar, porque tem tudo a ver. A gente estamos aqui reunidos e vivemos um momento de glória. Isso é maravilhoso, irmãos, entre nós. A gente está partilhando do pão que o Senhor envia para nós. Estamos aqui sentindo, glória a Deus. Mas isso tem que sair daqui para a gente fazer os sonhos e as promessas deles acontecerem aonde quer que a gente esteja. E eu preciso, e eu falei assim, e quando Deus, geralmente, é para sermos a palavra viva lá fora. E quando aconteceu situações, eu falei assim, Deus, para quem? E aí eu fui vendo as pessoas, porque necessariamente não é uma pessoa específica, é onde a palavra diz que é onde você for, ide pregar o evangelho para toda criatura, seja a palavra viva lá. E aí eu comecei a buscar isso, que eu falei assim, então eu preciso viver para falar lá, e eu preciso do Teu poder para que eu consiga falar para essa pessoa e ela escute e ela queira. Porque aconteceu na minha vida, então por que não quer? Eu quero que aconteça na dela também, né? Eu quero que a vida dela seja transformada, eu quero que ela se achegue no Senhor, porque quando ela se achegar no Senhor, a vida dela, a história dela vai ser mudada. E isso começou a clamar no meu coração, e aí eu entendi que não era meu. Porque eu quero que alguém... Para mim, irmãos, eu como ser humano...
eu tenho meu senso de justiça própria que toda vez eu tenho que colocar diante da cruz, porque senão isso aí me leva pro abismo, né? Porque se dependesse de mim, tem algumas pessoas que eu olho e falo assim, cara, eu nem vou falar de Deus porque vai que ela se converte. É a natureza humana, porque ela tem que arder lá, minha leitão, pururu, entendeu? Tipo, aí depois me vem aquela coisa, fala assim, misericórdia, Vanessa. Deus te tirou do império, sabe? Deus te tirou das garras de um governo satânico e você... Porque era mais... Eu falei assim, eu sou a mais que tem que entender isso. Só que agora pra mim é fácil, né? Porque eu tô na luz. Então, tipo, é fácil você ver as trevas. Mas quando eu estava lá, eu não enxergava. Entendeu? Só que, exatamente, pra nós é óbvio. Porque eu falei assim, eu falava assim, Jesus, mas você é tão real, é tão verdadeiro, e eu não quero ficar falando para as pessoas, sabe, te empurrando como se você fosse uma latinha de refrigerante, que você vai lá, coloca uma moedinha e cai. Você é muito bom para eu ficar te oferecendo para as pessoas, aceita, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Sabe, eu falei assim, é um absurdo, meu. Eu, né, orando para Deus, é um absurdo que a gente tem que ficar insistindo que o Senhor é Deus para as pessoas. É lógico que o Senhor é Deus, mas agora que a gente está na luz, é fácil para a gente ver. É muito fácil, mas por quê? Mas também porque Ele teve misericórdia da gente. Porque eu tenho certeza que cada um, até minha mãe, cada um teve um toque pessoal, porque senão não estaria aqui. Não estaria porque... A igreja ainda é pequena, então eu conheço, eu sei os irmãos, eu sei como é que é, eu também sei como é que eu era, entendeu? Então não é algo que a gente foi induzido, ou as pessoas falaram e a gente seguiu uma palavra bonita. Teve uma experiência pessoal aí com cada um. Então o que é isso? Uma revelação, Deus se revelou para nós. Em algum momento Deus se revelou e se revela, né? Só que tem momentos que às vezes a gente tem que se preocupar de não... O gancho, ele é excelente, só que a gente não pode viver só do gancho, ou seja, só daquele momento que Deus está se revelando. A gente tem que viver do sobrenatural de Deus diariamente, porque isso é que vai te trazer combustível para a tua fé. Eu queria te deixar um versículo sobre o poder de Deus para nós vivermos para nós cumprirmos a nossa promessa, porque o poder de Deus, a gente nunca pode cair, porque o que acontece? A presença, às vezes a gente fica desanimado e por vezes a gente pode não sentir a presença de Deus. Não é que Deus não está ali, olha, irmãos, é certeza que Ele está o tempo inteiro. Mas, às vezes, o desânimo, né, a raiva, ou algum sentimento contrário da natureza de Deus que a gente possa estar sentindo, pode fazer com que você não sinta, ou que eu não sinta a presença de Deus. E isso, mas uma coisa eu te falo, a presença não tem a ver só da gente sentir, sabe? Então eu senti a presença de Deus, eu senti o toque, tá tudo bem, ok, fui alimentado, estou abastecido. Ela não tem a ver só com isso. A gente tem que buscar isso, porque é esse poder que vai nos capacitar a cumprir a promessa, o que precisamos fazer, o que Deus quer que nós façamos. E um exemplo que eu busquei, porque tem vários personagens na Bíblia, várias situações na Bíblia que são incríveis de perseverança e de busca por Deus para cumprir. Paulo de Tarso foi um, mas eu fui na pessoa do nosso Senhor Jesus. Eu fui nele porque ele tinha a promessa de Deus, que era o plano da salvação, e teve um momento crucial na vida de Jesus, que foi no Getsemane, né? Foi no Getsemane. Então, tem alguns versículos lá, Mateus 26, né? Capítulo 26, do versículo 36 a 46. Aquela situação na vida de Jesus antecede a cumprir a sua promessa.
tá? Porque a promessa, a vontade de Deus é que ele morresse na cruz, para que através da sua morte, todo aquele que cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então essa era a promessa de Jesus para o mundo, a vontade de Deus para o mundo. Então naquele momento do Getsemane, foi crucial, porque foi o momento onde Jesus teve que decidir pela última vez se ele ia querer cumprir a promessa de Deus, ou se ele iria dizer, ou se ele iria fraquejar e não iria fazer. Eu tenho certeza que, por ser o Senhor, não iria falhar nunca, ele iria cumprir de qualquer maneira. Mas, por quê? Porque sempre vai haver situações, quando estivermos indo cumprir, fazer o ID do Senhor, fazer o cumprimento das promessas dele na nossa vida, seja você que tem promessa de ser pregador, seja você que tem promessa de ser um grande profeta, para profetizar para pessoas, seja você que tem promessas de que você vai ser uma pessoa usada em curas, que você vai orar para pessoas serem curadas. Eu não sei o que Deus tem para você no individual, verdadeiramente. Tem algumas coisas que eu já consigo identificar, mas não sei o que Deus tem no individual, como ele vai te usar e o que ele vai fazer através de você. Mas tem momentos que quando você estiver indo fazer isso aí, vai acontecer situações que você vai ter que decidir se você vai permanecer ou se você vai retroceder. E ali nessa situação do Getsemane, de Mateus 26, é o momento onde Jesus estava num momento de decisão ali, né? Ele, do 36 é um pouquinho grande, mas vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ou seja, já sabia a questão da decisão, irmãos. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Obediência. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou Jesus dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos por partarmos, né? Eis que é chegado o que me trai. Até aqui, irmãos. Então, mas aí você vê que nessa situação aí, ele foi orar para se fortalecer, mas ele fez a escolha de falar assim: não, eu vou cumprir. Porque a promessa, por que quando ele fala ali que ele sentiu muita angústia? Porque, irmãos, às vezes, a promessa, como eu falei, a promessa não é sua, o sonho não é seu, o sonho é de Deus. E se a nossa natureza é contrária de Deus, a carne vai gerar uma angústia. Porque quando a gente fala de morte, ninguém gosta de falar de, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga como ele seguiu com a morte de cruz, porque essa ideia é uma coisa que a nossa carne, o nosso entendimento, a nossa alma sente. Então eu vou ter que morrer para mim mesmo, para fazer a vontade do Senhor. Isso até parece poético, né? É lindo. E quando a gente olha para Jesus e causa aquele sentimento de devoção, vem porque ele conseguiu. E é uma coisa que a gente sabe que no fundo, cara, eu não vou conseguir. Então causa uma angústia, porque parece fácil, né? Mas é aí que o caminho é estreito. Porque você morrer para si mesmo, você negar a si mesmo, isso não é algo atrativo e algo prazeroso para a nossa alma. Mas é aí que o poder entra.
de Deus, porque quando a gente decide amar, o amor que vem, o poder que entra, não é o seu, é o de Deus. E aí entra o poder do amor de Deus. Você sente aquilo que vai entrando em você. Aí você começa a sentir, cara, então, Senhor, é assim que o Senhor sente? É esse amor que você sente pelas pessoas? É esse amor que você sente pelos pecadores? E essas coisas o mundo nunca vai entender. E aí você consegue ter aquele parâmetro do seu conceito de amor, do que você pensa e do que você acha que é amor, e do que é o amor de Deus. Aí você consegue ter o parâmetro. Quando você começa a ter o parâmetro, você fala assim, você começa a entender como é que é o coração de Deus. E aquilo vai te transformando. Eu acredito que Jesus, ele sabia como era o coração de Deus. Ele sabia como é que Deus sentia. Por isso que, a despeito dele saber que ele ia ser trucidado, ele falou assim, não, mas eu conheço a vontade do meu Pai. Eu conheço o amor que ele tem por essa humanidade. E eu quero cumprir, porque ele colocou nas minhas mãos para eu fazer. E é uma coisa louca, é loucura para os homens, porque você, nessa caminhada, você vai vendo que você, aparentemente, parece que você não ganha nada, não tem retorno, né? Você tem que falar do amor e tem que amar pessoas que tentaram te prejudicar e que tentam te prejudicar e que vão agir, estão agindo na ignorância, mas contra a tua vida, porque a palavra diz que também somos lançados como ovelhas indo para matadouro. Então a gente sabe que sempre vão querer matar a nossa fé, tudo age contra a nossa fé, para nos matar e para apagar a nossa luz, para que não se cumpra, porque se apaga a nossa luz, e se a gente para, não tem problema, aí ok, não incomoda, né? Não incomoda as trevas, nada acontece, vai ficando só naquela mesmice, e tá tudo bem, e quando morrermos vamos para a eternidade, ótimo. Só que quando alguém coloca algo na tua mão, como eu te dei o exemplo no trabalho, quando meu chefe chega e coloca, olha, eu preciso que faça isso, eu tenho um pedido para você, o Negaste Massa, eu tenho um pedido, tá nomo, eu conto com você, porque eu quero te entregar, que eu preciso que você faça tal coisa para mim. Não vem aquele sentimento de, caraca, eu tenho que fazer, eu quero entregar. E eu sempre fui assim. E aí, então, quando eu cheguei no evangélico, eu falei assim, então, se Deus colocou algo, eu falei, Senhor, eu quero fazer. Só que, é óbvio, foi aí que eu fui entendendo que a mensagem é fácil, mas o caminho é estreito. Por isso que ela não é para todos. Por isso que quando o John Lennon lá fez uma piada com Jesus, que ele falou assim, ele fez um comentário que ele disse, mas o cristianismo, a mensagem cristocêntrica, ela é muito fácil de entender. A doutrina é muito fácil. E para você lendo é muito fácil. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Só que o caminho é estreito, irmãos, porque a gente sabe que para que as promessas, para que isso se cumpra na nossa vida, existem coisas que precisam ser entregues, existem coisas que precisam ser renunciadas. E tem muita gente que não gosta de falar o termo sacrifício, porque acha que o sacrifício só Jesus que fez. Só que essa ideia de sacrifício, ela é de acordo com cada indivíduo. O sacrifício que ele teve que fazer foi naquele nível lá, né? Só que nós também temos que renunciar muitas coisas para que a vontade e a promessa dele se cumpra. Esse não é o preço que a gente tem que pagar, mas é o que precisa ser feito. Quando eu tenho que decidir amar alguém, tem muitas coisas que eu tenho que negar a mim mesmo para que eu consiga amar aquela pessoa. Foi assim. Então eu vivi vários estágios e estou vivendo vários estágios desse conceito de amor, de perdão, porque tem estágios. Você começa lá, tem estágios isso aí. Né? E eu comecei a navegar nesse sentido de começar a provar isso.
outros tipos de pecados que te afastam da promessa, que te afastam do poder de Deus. Tem algumas coisas da nossa natureza que nos afasta, tá lá em Gálatas, tem uma lista lá descrita lá, né? Mas, por exemplo, vamos citar uma outra coisa, irritação, né? Raiva, ira. Eu sempre tive um problema muito sério com isso. Pode não parecer, mas isso foi uma coisa que sempre governou a minha vida durante anos, esse espírito. E aí, quando eu cheguei no evangelho, eu falei assim, não, então eu preciso da presença. Aí eu ficava só louvando, orando, falando alto. Isso ajudou muito e ajuda muito, mas às vezes não funciona. E aí eu falo, Senhor, eu ainda continuo sentindo, ainda continuo, né, querendo ir lá e puf, né? Então, mas eu quero algo eficaz, porque eu não quero estar sentindo isso. Como é que eu faço? Porque está todo mundo em volta me olhando. E fica todo mundo olhando, irmãos. E aí eu falo assim, Deus, tem aquela pessoa que eu tô orando, eu tô batalhando por ela, espiritualmente, por ela. E é justamente, acontece uma situação que a pessoa tá assim para você, para ver a tua reação. E ali a gente precisa de uma capacitação. Não, eu já tentei por uma lógica humana e já tentei buscar isso na letra, eu não consegui. Na minha força, eu não consegui vencer. E aí eu falei, então aí que eu cheguei numa lucidez que eu falei, eu preciso de um poder que haja contra o espírito da ira. Eu falei, Deus tem esse poder, porque Ele é paz, Ele é domínio próprio, Ele é equilíbrio. Então eu falei assim, Deus, eu preciso, como é que eu faço? Porque o amor, eu já estava caminhando. Eu consegui identificar, eu consegui ter o parâmetro do amor, do que é amor de Deus e do que é o amor que a Vanessa sente. Então eu precisava entender o que é a paz que eu sinto e o que é a paz de Deus. Eu sentia nos outros, eu já tinha um parâmetro, eu já sei o que é paz de Deus. Às vezes, de entrar na casa das pessoas, de estar do lado das pessoas, eu falei assim, que paz é essa que eu sinto perto dessa pessoa, que ela tem ou não tem? Mas eu não sabia dar nome para aquilo. Então eu sabia que era de Deus, mas eu queria aquilo para mim. Que eu falei assim, não, eu quero sentir isso, porque eu sei que a pessoa consegue sentir, mas então é possível, eu quero isso para mim. Eu preciso desse parâmetro. E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava buscar o poder de Deus. Então o poder de Deus, que a gente tem que querer Ele, a gente tem que buscar Ele, é para cumprir as nossas promessas. Que eu falei assim, se eu estourar aqui agora, ou se eu mover algum músculo da minha face aqui, que a pessoa perceba que eu estou totalmente desequilibrada, eu não vou conseguir lançar uma palavra profética para ela, porque vai invalidar tudo. Então, porque o nosso campo de batalha é lá, sabe? Porque quando a gente está aqui entre nós, tem as nossas diferenças, pode haver as nossas diferenças e as nossas, né, coisas que a gente não concorda, nossos atritos, mas a gente está entre irmãos, a gente sabe, a gente tem o mesmo Deus, sabe? A gente sabe que Deus é Deus, a gente sabe que Jesus é Jesus, nós acreditamos, então nós estamos aqui unidos, fechados conosco. Mas quando a gente vai para o campo de batalha e vai para um lugar que está totalmente sem Deus, e você tem que ser o agente que vai provocar, trazer o espiritual de Deus ali, irmãos, é como se fosse o Getsemane mesmo. Você sente a prensa, porque você tem que tomar a decisão. Quem que vai prevalecer? As trevas ou a luz de Deus? Só que para provocar a luz de Deus no ambiente, tem algumas coisas que nós temos que renunciar, que é da nossa natureza. E dói. E eu falei assim, cara, é que nem essa coisa que eu tinha do senso, e tenho, mas luto contra, eu falo no passado, porque eu nunca vou permitir que isso seja algo que me afaste de Deus, que é a questão da justiça própria, que é a desgraça, quando a gente vai agir no nosso julgamento. Eu falei, Senhor, eu vou ter que abrir mão disso para que o teu poder se manifeste aqui. Só que dói, porque é humilhante. É humilhante você receber uma injustiça. É humilhante você ter que se calar e ter aquela sensação que a pessoa está vencendo. E aí eu falei, isso dói, mas, irmãos, eu falo para você uma coisa, é 3 segundos só, tá? É impressionante, é 3 segundos de dor. Porque quando o poder vem,
de Deus. Tudo aquilo, aí você começa a entender que fala assim, Senhor, nossa, valeu a pena. São 3 segundos de boca fechada que dói, mas é a restante semana na glória. Porque a paz, o poder da paz, o poder dele se agindo. E aí quando você vai lançar uma palavra profética para aquela pessoa que você está evangelizando, para aquela pessoa que você quer trazer, que você quer ver a vida transformada, você pode chegar lá com autoridade na vida dela e dizer, porque eu decidi, eu venci. Só que isso não é uma coisa que você vai sentir de fazer. Aí eu entendi. É decisão. Então, às vezes, quando já começa a acontecer uma situação, eu já começo a falar em voz alta para o meu cérebro entender. Eu tomo a decisão de não me irritar. Eu já vou assim. Eu tomo a decisão de não me irritar. Aí eu vou lá. Aí eu começo a louvar, começo a orar, Senhor, tem misericórdia da sua filha. Eu começo lá, tipo, me ajuda, abre meus olhos, me traz a tua capacitação para resolver essa situação aqui. Porque as oportunidades vêm, e quando a oportunidade vem, irmãos, ela é crucial. Ela é crucial, porque às vezes você vai ter só uma oportunidade que aquela vida vai abrir para você. Sabe, às vezes você está batalhando para falar de Deus para aquela pessoa 1 ano, 10 anos, 5 anos, e a pessoa não abre. E aí em um momento ela abre para você. E aí nesse momento acontece de um tudo. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. E aí eu falei assim, cara, e se eu falhar aqui? Aí teve momentos que eu falhei e eu falei assim, lascou. Eu falei, nunca mais vou ter oportunidade com essa vida. Não que ela não vá ter lá mais lá pra frente. Deus é capaz de levantar qualquer pessoa para chegar nela. Mas queria ser eu quero ser eu quero. Entendeu? Então são momentos cruciais que às vezes acontecem nas nossas vidas, que a gente tem que decidir, como Jesus decidiu ali no Getsemane. E aí a gente entende que os discípulos dormiram, aí às vezes pode passar aquela ideia, cara, mas os discípulos dormiram. Como é que pode dormir num momento como esse? Uma coisa eu vou te falar, irmãos, devia estar uma opressão ali, porque toda vez que você tiver que decidir entre luz e trevas, toda vez que você tiver que decidir entre fazer a vontade de Deus e a sua, vai ser uma opressão. Te garanto que é uma opressão, porque não é nem a questão do diabo, porque o maior inimigo das nossas vidas não é Satanás, irmãos, é a nossa natureza humana, é a nossa carne. Não adianta a gente, mas a minha esperança está na palavra lá de João, que ele fala que Jesus vai nos dar novas vestes. As novas vestes é um novo corpo. Graças a Deus vai ser outra coisa quando a gente estiver lá diante dele, porque não dá. Essa carne, essa natureza não aguenta, ela milita contra Deus. Já fala aqui que milita. Então, se milita, é inimigo. E eu acredito que é mais forte do que Satanás. Porque Satanás, ele está sujeito sobre o nome de Jesus. A nossa carne não. Nossa carne é na decisão. É de acordo com a minha palavra, eu digo, Senhor, eu decido. Aí vem a capacitação de Deus. Mas a nossa carne é preciso uma decisão. Sabe, mesmo sendo contrária, mesmo eu não entendendo às vezes a direção da igreja, porque o ministério também ele tem fases. A gente como um corpo, a gente funciona, a gente tem as nossas promessas, mas a gente é unido como corpo para fazer algo. E a igreja às vezes ela tem uns tempos, né? E por vezes a gente não vai ter resposta 100% por que temos que fazer aquilo. Isso é complicado. Mas aí precisamos dessa decisão. E aí também o último versículo que eu vou deixar para você antes de encerrar é Filipenses 2, capítulo 2, do 5 ao 11, que ela tem a ver também com o cumprimento das nossas promessas, né? É o poder que é liberado para a gente cumprir o que Deus quer através das nossas vidas. Olha lá, Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. De sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, só para finalizar, como diz ali, que ele cumpriu a vontade de Deus, mas você vê ali que ele era Deus, mas ele não se fez igual a Deus. Isso foi outra chave que eu encontrei no meu ministério, porque eu ficava, quando eu cheguei no evangelho, eu falei assim, eu quero ser igual a Jesus. Mas ele conseguiu fazer, é na mesma plenitude, no mesmo nível, porque eu quero ser igual a ele e tal, porque, né, ele conseguiu, eu vou conseguir. Só que, irmãos, entenda que, como a palavra disse, Jesus, ele se fez carne, mas ele nunca deixou de ser Deus, tá? A palavra fala assim, ó, ele era Deus, mas ele decidiu não se ser igual a Deus, porque ele queria ser como um homem para falar para os homens. Então, mas ele era Deus, ele nunca deixou de ser Deus. O problema é que a gente, através dele, a gente teve a vida eterna, a gente ganhou o Espírito Santo, graças a Deus, para nos dar capacitação, mas essa natureza aqui nunca vai ser igual a Deus e nunca vai buscar Deus, irmãos. Eu não sei você, mas a luta, a vontade sempre é contrária. Deus quer paz, benignidade, eu quero intriga, quero confusão, né? Deus quer amor e eu quero justiça própria. Deus quer perdão e eu quero que aquela pessoa seja punida. Sempre vai ser isso. Vem aqui sentimento. Se não vier sentimento é estranho, irmãos. É porque você, não sei, a carruagem ainda não desceu aqui, mas vai ter essa coisa. Você vai sentir, né? Então, nunca vai ser igual, porque Jesus era Deus. Eu não tenho ainda essa natureza totalmente transformada. Só que eu falei, o que permanece? A fé, a esperança, o amor, o poder da minha decisão, porque eu decido através da minha fé. Porque eu falei assim, Senhor, eu creio que a sua palavra vai ser viva e eficaz na minha vida. Eu vou conseguir falar com autoridade, eu vou conseguir levar a tua palavra, eu vou conseguir provocar o ambiente espiritual naquele ambiente que é trevas, porque o grande lance é esse, tá? Porque a nossa promessa vai estar num lugar que vai estar cheio de treva, porque conosco aqui, fechado entre nós, é difícil, mas você vê que a gente rompe. Porque tá todo mundo aqui, todo mundo tem a mesma opinião, tá no mesmo espírito. Mas quando tu tá num ambiente onde só você tá no espírito de Deus e todo mundo tá no espírito contrário, como é que a gente vai provocar o espiritual de Deus lá? Mas o meu foco é lá, irmãos. Eu quero lá porque é lá que eu sei que tá a minha promessa. É lá que tá o que eu sei que Deus quer fazer. Nós aqui, a gente já foi ganho. Nós estamos na caminhada. Então a gente tem que se fortalecer entre nós. Tem que haver um amor entre nós para a gente se fortalecer, para que nenhum se perca, para que todo mundo continue caminhando. Agora, lá fora, a gente precisa de uma capacitação para provocar o espiritual de Deus lá, porque eu aprendi a provocar o espiritual das trevas. Eu sei como fazer. Mas uma coisa é você provocar um espiritual de Deus, de luz, de poder de Deus. Né? Porque Deus não é condicionado, Ele não é menino de recado que eu chego, Deus vem aqui e age agora. Porque quando eu aprendi, as entidades eram para isso. Na verdade, depois eu cheguei à conclusão que não eram as entidades que me serviam, era eu que servia as entidades, né? Eu estava no engano. Mas o que é ensinado nas trevas é que tem entidades que te servem. Vem aqui, age agora, abre. Mas com Deus não é assim, a gente não chega assim, vou dar ordem para Deus. Então, foi difícil para mim.
Mas quando eu entendi isso, eu falei assim, não, eu quero isso. Então aí nós entendemos que eu precisava fazer algo e o que é? Quando Jesus fala assim, a obediência, né? Humilhou-se em obediência. Antes da gente finalizar, só deixar essa linha para você, só deixar essa coisa para você. Por que será que obedecer é tão difícil? Porque obedecer é difícil. Porque se a gente for no conceito de obedecer não tem a ver de eu obedecer o que eu só entendo, o que eu concordo. Se for dessa forma, é maravilhoso, mas mais de 80% das coisas sempre você vai ter que obedecer não concordando. Às vezes você concorda só parcialmente, às vezes você não concorda em nada, mas você decide fazer. A obediência está muito ligada com isso. E por que é tão difícil? Porque não somente quanto vai contra a minha vontade, porque a obediência ela está ligada com humilhação. Não falou nesse versículo assim. Humilhou-se em obediência. Por que humilhar? Porque você deixa de se... Para obedecer, muitas vezes você vai ter que negar o seu entendimento, a sua razão, para andar sobre a razão do outro e sobre a decisão do outro. Por isso que é humilhante. É humilhante. Só que, entenda que eu vou andar humilhada e vou andar sobre uma decisão do governo de Deus. Então, por isso que Deus bate tanto nessa tecla da obediência. Precisa obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele bate muito nisso na Bíblia, aparece muito. Porque isso tem a ver com o governo dele, porque vai contrário. Por isso que é a prensa, por isso que mói, porque muito difícil alinhar. É a mesma vontade. Não, eu amo todo mundo, eu quero que todo mundo vá para a eternidade, tenha a vida transformada, porque eu amo por amar. Não, esse amor não é o nosso. E nunca vai ser. Se depender da gente, a gente vai buscar só por nós, pelos nossos e para aqueles que nos faz bem, ou que nos traz alguma vantagem, ou que nos traz alguma coisa. Só para quem nos faz bem, mas para o inimigo, para aquele que não merece, para aquele que nunca fez nada de bom para mim, para aquele que me ofende, vai ser muito difícil que eu consiga amá-lo e desejar a eternidade para ele e a transformação de vida para ele. Só o poder do amor de Deus, só o poder de Deus, que ele abrange todo mundo, que ele abrange, sabe, aquele que é contrário, e a obediência também. Aí só que as promessas da obediência, que fala que se você me obedecer, eu te abençoarei. Aí quando você obedece, você vê a atmosfera mudando. Aí você vê o poder de Deus agindo. Às vezes o poder está preso porque alguma coisa nós precisamos fazer. Por isso que obedecer é difícil. Por isso que alguém, quando vem falar algo contrário à nossa vontade, nos causa raiva. Porque é uma raiva, às vezes não é nem uma raiva porque a pessoa está falando que é algo que não queremos ouvir. É porque é algo que a gente sabe que tem que fazer, mas que a gente não quer fazer. E isso confronta, porque nos causa um sentimento de impotência. Eu saber que tem que fazer algo, que é o certo fazer aquilo, mas eu não quero fazer. É um sentimento de impotência, e essa impotência de não conseguir fazer nada pode causar raiva, pode causar constrangimento. Então por isso que às vezes é difícil a gente falar sobre obediência. Mas você vê ali que quando Jesus conseguiu cumprir, obedeceu, conseguiu cumprir, tomou a decisão, você vê o que aconteceu, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso vai acontecer. Em momentos, eu falei um dia conversando com a minha mãe, porque eu estava injuriada, porque eu falei assim, meu Deus, a gente fala tanto, às vezes a gente, sabe, para nós é tão evidente, né, o Senhor. E por que as pessoas, eu falei assim, era tão fácil para Jesus, um pouquinho só, irmãos, de revelação, um pouquinho de poder, que às vezes a gente pensa, a gente consegue sentir porque nós somos filhos, nós já estamos no caminho. Não,
o mundo reconhece a presença, o mundo sabe quem é Deus, o mundo sabe, se ele se revelar, qualquer um reconhece o Criador. Então, eu falei, Senhor, por que só um pouquinho, Senhor? Um anjo, qualquer coisa, uma luz, que parece que todo mundo ia validar tudo isso que eu estou falando para elas, que eu canso de falar, mas parece que ninguém quer saber. Parece que não é uma verdade através da minha vida. Então, mas se o Senhor se mostrar aqui para essas pessoas, eu tenho certeza. Por que o Senhor não se mostra? Aí me veio essa palavra, de toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Vai acontecer, só que o problema é que quando acontecer já vai ser o fim. Quando ele descer e com o cavalo e se revelar a toda a humanidade, já vai ser o fim de tudo. Então, não é, o tempo do cumprimento da promessa é agora. Porque não é no fim. Porque no fim, quando todo mundo já souber que ele é Deus, mas e aí, o que você fez? Qual foi os sonhos de Deus que você levou, que você cumpriu? Né? Como foi sua vida? Já vai ser o fim, é o fim. Como teve uma irmã de uma outra denominação que falou assim, eu vou chegar lá e vou pedir perdão, e ele é misericordioso, e pronto, vai estar tudo bem. Eu falei, sério que vai estar tudo bem? Porque algo me diz que quando ele voltar e se revelar, ele não vai voltar como Salvador. Eu tenho por mim que ele vai voltar como juiz. Porque o livro fala que vai abrir os livros e ele vai fazer um histórico de toda a vida da pessoa. Será que vai ter tempo para se arrepender? Porque arrependimento tem a ver com obra. Não adianta eu chegar aqui e dizer que eu me arrependi de todos os pecados e me arrependo da pessoa que sou e as minhas atitudes serem contrárias. Eu preciso de um certo tempo para validar em obras, em atitudes, o que eu estou falando. E se é o fim e eu estou diante dele, não vai dar tempo, irmãos. Para pensar, não vai dar tempo de se arrepender. Então, o que já está feito, o que já vai ser. Eu falei para ela, toma cuidado com isso aí. Porque eu acho que não vai dar tempo quando chegar essa passagem aqui, que toda língua confessará e todo joelho dobrará. Porque a gente reconhece que ele é Deus. Mas ele se manifesta no meio de nós. Mas isso não quer dizer que está tudo bem, tá? Porque eu já caí nesse engano. Deus me tocou, eu chorei, né? Eu chorei, eu caí. Está tudo bem. Isso não quer dizer que está tudo bem. Porque isso aí é apenas a manifestação da presença. E aí a carne treme. E aí o teu espírito reconhece o Senhor. Ele reconhece, ele se manifesta. Mas não quer dizer que está tudo bem com ele, na sua vida, né? Então, isso foi um outro alerta também. Então, irmãos, essa passagem, e só para a gente finalizar, Salmo 127, do 1 ao 2. Isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Amém. Então, por quê? Porque existe um trabalhar de Deus que é necessário ser feito, né? E você vê ali que, como fala, no repouso, né? Ele dá pão aos seus amados no sono. Então Deus pode sim trabalhar no silêncio. Deus pode trabalhar sim numa outra tipo de situação que você pode não estar entendendo. Às vezes a desgraça que está acontecendo agora contigo, o problema que está acontecendo com você agora, sabe? A enfermidade, seja lá o que for que esteja acontecendo, um contrário que você não esteja entendendo, que você possa achar que aquilo é para te matar e para invalidar tudo aquilo que Deus já falou para você, na verdade isso pode ser a chave para te levar para o cumprimento da tua promessa. É só você, é o poder que nós temos que decidir qual é a visão que eu vou escolher. Por exemplo, na sexta-feira, a irmã, ela testemunhou para nós de um tempo difícil que ela passou, de enfermidade. Mas ali, Deus deu uma palavra para ela. E aí, se ela optasse naquele momento se indignar com a palavra que Deus deu para ela, ela não queria entender por que ela estava passando tudo por aquilo. Ou,
Deus está me punindo, Deus está jogando um juízo. Ela ia ficar com aquele sentimento, mas ela optou em querer ver Deus naquele momento. E quando ela optou por isso, ela saiu totalmente transformada, porque a palavra, ela transforma, ela traz vida. E hoje ela pode testemunhar. Hoje ela pode sair daqui e ver uma pessoa caída no chão, querendo desistir de tudo, entregue, e ela pode dizer: cara, Deus pode mudar essa história, porque eu passei por isso, né? Porque eu passei, Deus me levantou, Deus trouxe pessoas, nós somos um corpo. Nós não chegamos sozinhos em lugar nenhum. Eu estou aqui para te ajudar. Mas para que ela fosse fazer isso, ela teve que entender essa palavra de Deus, que nós somos um corpo, que nós somos família, que sozinho não chegamos em lugar nenhum. Teve que ter uma decisão dela. Amém?